Olá, e nesse domingo a gente tem o prazer de receber aqui no Diálogo Franco o professor Dr. Flávio Luiz Lima Salgado. Bom dia, professor, como vai o senhor? Bom dia, muito bem. Grande prazer em recebê-lo aqui. Eu quero apresentar ao nosso telespectador, o professor Flávio é oncologista, mestre em cirurgia oncológica pela Escola Paulista de Medicina, entre outras situações que ele vivencia, é professor da Faculdade de Medicina de Taubaté, atua também no Hospital Regional como oncologista, portanto, é um tema absolutamente atual, o câncer, como se diz, é cada vez mais falado e cada vez menos conhecido. Portanto, é uma honra recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Eu queria iniciar comentando com o senhor o seguinte: o senhor é oriundo, até servindo como exemplo para a juventude, do Colégio IDESA aqui de Taubaté, depois Colégio do Estado, escola pública, e se formou pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Professor, eu queria que o senhor falasse sobre o câncer na antiguidade até nossos dias e sua presença na natureza. As pessoas acham que o câncer é uma doença exclusiva do homem e de alguns animais, mas nós sabemos que o câncer ele é uma doença comum a vários animais e também ocorre em câncer em plantas. Isso porque os mecanismos, que talvez a gente possa discutir durante o programa aqui, lesam as células, tanto dentro da parte da botânica, da biologia, como a célula dos animais, são mecanismos muitas vezes parecidos. Então, nós temos câncer em vários animais. Dizem que somente a barata não tem câncer, mas todos os animais têm descrição de câncer, muitos cânceres. Comprovadamente a barata não tem câncer? Não tem câncer. Ela é tão ruim que nem o câncer consegue pegá-la, né? Professor, e como ambiente e herança genética, como o ambiente, melhor dizendo, e a herança genética, contribui para essa doença? E ainda no mundo moderno, qual o papel dos alimentos, das radiações, da química, dos vírus, do sol, no surgimento do câncer? Isso é complexo, mas eu gostaria que o senhor abordasse dessa forma. O câncer é uma doença multifatorial, então nós temos as características genéticas, tanto que as pessoas falam que determinadas famílias têm muitos casos de câncer. Então isso é uma característica inerente a algumas famílias. Mas é importante saber que todos nós, tendo ou não herança genética, poderemos vir a ter essa doença, se nós nos expormos de uma forma incorreta a esses agentes ambientais. Esses agentes ambientais podem ser biológicos, no caso vírus, né? Relações sexuais, outros vírus ligados a lesões do estômago e outros vírus também ligados a tumores do aparelho linfóide. E existe também aspectos ligados à radiação solar, uma exposição solar. Todos nós tomamos sol, mas tem que ser um sol, a radiação em que pese o sol ser, vamos dizer, uma coisa necessária para a nossa vida, para o nosso crescimento. A radiação excessiva, ela pode ser danosa, né? Com relação à química, e essa química ela está nos remédios, está nos cosméticos, está nos alimentos, essa química que vai cada dia conhecendo mais e mais substâncias, mais de 4, 5 mil substâncias, com fatores cancerígenos? Alguns com fatores cancerígenos, desde que haja uma exposição excessiva. Então isso são várias formas, ou é o vírus que entra naquela célula, ou é aquela radiação solar, ou outro tipo de radiação, ou é aquela química ligada a um alimento ou algum produto que vai lesando essa célula, não em uma semana ou 15 dias, mas ao longo de toda uma vida. Professor, a gente pode dizer que hoje a gente está mais exposto ao câncer, no caso, do que no passado? Os antigos tinham menos exposição que a gente, se submetiu a menos exposição? Os estudos do Instituto Nacional do Câncer mostram que o câncer é uma doença ligada a aspectos de urbanização. Se nós lembrarmos que em 1940 grande parte da população brasileira habitava as regiões rurais, o câncer era uma doença bem menos frequente. Era até rara. Rara. Aí, com a migração dos homens para as cidades, com esses aspectos ligados à vida industrial, vida fabril, estresse e essa aglomeração, isso está ligado a um aumento da incidência do câncer. Professor, e esses alimentos? Tem pessoas que hoje acham que são muito saudáveis, consomem leite não sei do que, não sei da onde, esse leite que é perecível, naturalmente, ele acaba sendo conservado por 3 meses. Esses alimentos todos, não são também muitos deles cancerígenos e a gente nem sabe? Veja bem, esse aspecto da química ligado à conservação e muitas vezes à pigmentação de alguns alimentos, de alguns doces, confeitos, isso aí, desde que haja uma exposição excessiva, pode desencadear. É que são
é uma coisa tão ampla, que é difícil você chegar e dizer essa substância exposta por tal tempo vai dar um tumor em tal tempo. Porque aí entra o aspecto individual. Por quê? Porque existem pessoas que geneticamente são mais propensas. Então, para elas, um estímulo menor pode desenvolver a doença, enquanto para outros tem que ser um estímulo maior. Mais resistentes. Tá? Professor, e ainda eu queria que o senhor falasse sobre o tabagismo e o câncer. E também sobre os tumores mais frequentes nos adultos brasileiros, no caso, e seus principais sintomas. Eu sei que é amplo, mas eu gostaria que nós abordássemos. O tabagismo o efeito do tabaco no contato com essas várias substâncias advindas da queima da nicotina e do alcatrão, e que, de uma certa forma, sendo inaladas, elas vão produzir não só doenças no lugar onde há contato com a fumaça, mas também em outros órgãos à distância por conta dos produtos químicos. Por tabela pode Exatamente. Atingir outros órgãos. E aí a gente vê bexiga, né, tumores muito mais distantes, o mesmo estômago e outros órgãos, né? Então o tabagismo ele está ligado. Eu acho que todas essas campanhas educativas que vêm sendo feitas e de uma certa forma vêm tendo sucesso, né? Em tentar desestimular as pessoas a fumarem e, de uma certa forma, a fazer com que os jovens não possam aderir a essa moda, eu acho que vem ajudando muito. Com relação aos principais sintomas e sinais, eu acho que a gente tem que sempre falar dos tumores mais frequentes no homem e na mulher brasileira adulta. Na mulher, a gente tem que destacar, aqui na região sudeste, o tumor da mama, que vem em primeiro lugar, o tumor da área ginecológica, né? O tumor do ovário, do colo do útero, os tumores do estômago, né? Os tumores do cólon. E nos homens, a gente tem que dar um destaque para o tumor da próstata e também o tumor de pulmão, o tumor do estômago e o tumor da boca. Professor, e como prevenir a doença e buscar diagnóstico precoce? Eu acho que todos nós devemos cuidar de nossa saúde. Todos nós devemos comparecer regularmente ao médico, procurar fazer uma boa consulta referindo as queixas ao médico. E as pessoas muitas vezes esquecem disso, elas ficam muito tempo sem ir ao médico. Então eu acho que é a criação de hábitos saudáveis, tá certo? Evitar exposições a todos esses fatores ambientais que possam causar a doença e ir corretamente ao médico. Grande parte dos tumores, eles são detectáveis através de exames relativamente simples em fases iniciais e precoces, e isso daí é uma coisa que a gente tem que destacar. Isso daí está diretamente ligado à cura, porque nessa doença, quanto mais precoce o diagnóstico, maior é a chance dos nossos pacientes. Então a chance de cura é grande, desde que seja precoce o diagnóstico. Exatamente. Hoje a gente está experimentando uma estatística talvez que o primeiro mundo já tenha experimentado há 30, 40 anos atrás. Hoje a gente tem uma taxa de cura que chega a 65%. Beleza. Né? Mas perdemos ainda 35% dos nossos pacientes por conta da desinformação. Muito bom. Eu vou pedir um minutinho de licença a todos, a gente vai para um breve intervalo e hoje, como todos estão vendo, um assunto extremamente interessante e oportuno. A gente conseguiu trazer um professor renomado de oncologia para falar sobre esse tema tão importante quanto é o problema do câncer. Até já, fique conosco.